Tonight's the night, and it's going to happen again and again. Has to happen. Você já parou pra pensar o que iria acontecer se Dexter Morgan quisesse que Joe Goldberg estivesse em sua mesa? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. De um lado temos Dexter Morgan, ou para os íntimos, o açougueiro de Bay Harbor. Do outro lado temos Joe Goldberg, também conhecido como o assassino de Comam os Ricos. Sem sombra de dúvida temos uma disputa intensa entre dois serial killers completamente insanos, um justiceiro contra um stalker. O resultado pode parecer óbvio, mas eu te garanto que você vai ser completamente surpreso ao final desse vídeo. Eu vou tentar fazer o cenário mais realista possível se esses dois personagens tentassem se encontrar. Como isso nunca vai acontecer, pois eles são de empresas diferentes, eu acredito que, claro, cada empresa vai favorecer o seu personagem, mas sendo o mais realista possível, eu vou levar tudo em consideração, desde inteligência, manipulação, perseguição, vigilância, até força, combate, resistência. Tudo vai ser levado em consideração para eu descobrir qual vai ser o melhor assassino em série, Dexter ou Joe. Mas antes de começar qualquer coisa, eu queria dizer que eu vou ser o mais imparcial possível, pois de fato são dois assassinos em série de peso, dois assassinos que eu diria que são quase perfeitos, que quase nunca foram capturados. E agora chegou a hora daquela mendigada marota, então já deixa seu like, se inscreve no canal, o meu nome é Nick e vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ter 3 partes. A primeira parte vai ser para descobrir quem tem a maior inteligência entre os dois. A segunda parte, quem é melhor em combate. E a terceira parte, eu vou fazer uma simulação de como seria se o Dexter tentasse caçar o Joe. O primeiro teste é o de inteligência. Dexter é um analista de sangue, uma profissão que exige muito conhecimento de química, física, matemática e até mesmo de interpretação humana, para ele saber como aconteceu cada cena. Ele descobriu quem realmente era o assassino Trinity em questão de dias, coisa que a polícia não fez até hoje no universo dele. Ele superou o Brian Moser em inteligência, ele superou a Dama Vingança, o Aaron, qualquer outro serial killer que batesse minimamente de frente com ele, ele superava na inteligência no final das contas. Vale lembrar também que o Dexter é um assassino desde que ele é adolescente, e na primeira temporada ninguém desconfiava dele. O único que tinha uma mínima desconfiança era o Doakes, só que o Doakes não tinha prova alguma contra ele. Então o Dexter ficou tipo uns 10, 15 anos, levando em conta que ele tem 30 na primeira temporada, ele ficou esse tempo inteiro sem ninguém nem desconfiar que ele seria um assassino de verdade. Já do lado oposto, o Joe Goldberg também é um gênio completo, ele tem um conhecimento colossal sobre livros e principalmente sobre comportamento humano. O Joe superou a Love Queen em intelecto na terceira temporada, ele escapou de uma armadilha 3 contra 1 e ele tem, na minha opinião, uma fachada melhor que a do Dexter. Tipo, a expressão de agradável entre os dois, eu diria que a do Joe é bem melhor do que a do Dexter. Porque a do Dexter, o Doakes meio que já descobriu qual é a dele bem mais fácil. O Joe conseguiu enganar quase todo mundo por onde ele passava. Na minha opinião, o Joe estava no auge da inteligência na 4ª temporada, onde ele recebeu a personalidade, vamos dizer assim, do Reese Montrose, que foi quando ele agiu meio que por trás dele mesmo, onde ele fazia os assassinatos sem perceber que era ele. E aí esquece, pra mim foi o auge dele no intelecto, porque ele mandou 2 pessoas pra cadeia de graça e ele virou um assassino, tipo, deixando os corpos à solta, assim, sem se preocupar. E no final ele saiu livre do mesmo jeito. Mas o que diferencia esses dois, na minha opinião, nesse quesito de inteligência, é que o Dexter age muito mais pela razão e o Joe vai 100% na emoção às vezes. Mas pra mim, entre esses dois, o mais inteligente, na minha opinião, é o Joe Goldberg. Eu sei que é um resultado polêmico, eu sei que muita gente vai discordar disso, vai dizer que o Dexter é mais inteligente, que ele já enfrentou gente da máfia, que ele é muito mais esperto, que já enfrentou serial killers. Eu sei, o Dexter é sim um gênio, mas o Joe, na minha opinião, esse lado do Joe mais emocional, ele faz muito mais sentido do que o Dexter, levando em conta as decisões que ambos tomaram. Por exemplo, o Dexter tomou inúmeras decisões completamente burras ao longo da série. A que esfregam na cara do Dexter até hoje é o fato dele não ter matado o Arthur Mitchell logo de cara. Mano, ele sabia que o Trinity era um perigo e mesmo assim ele deixou ele vivo, porque ele pensou que podia aprender com ele.
Mas, cara, não é, o Dexter já sabia que não era assim que funcionava. E também ele cometeu esse mesmo erro com o Oliver Saxon na última temporada, onde ele deixou ele vivo a custo de nada, porque ele era uma nova pessoa, porque ele não matava mais. Mesmo que ele já tinha passado por esse arco de novo na sexta temporada, onde ele matou o cara que tinha matado o Brother Sam. E do mesmo jeito ele falou, não, deixa ele vivo. Deixou ele vivo e no final das contas isso custou a vida da Debbie. Eu acho que essas pequenas decisõezinhas faz o Joe ser superior. Muita gente vai comentar falando que o Joe foi casado com duas mulheres muito ricas e que manipulavam a polícia, que era a Love e a Kate. E sim, de fato, a família delas conseguia manipular a polícia, isso foi explícito na série, isso não é segredo. Porém, o Dexter também teve isso. O Dexter foi a vida inteira conhecido na polícia. Desde criança eles já sabiam quem ele era. Sabia que ele era filho do Harry, que ele era o queridinho, ele era funcionário de lá. Ou seja, muita gente não desconfiava dele por causa disso. Isso foi tipo uma camada de proteção que ele teve. E vamos ser sinceros, sem o DNA, o teste de DNA que só a polícia favorece, o Dexter nunca ia descobrir que o Brian Moser era o assassino do caminhão de gelo. Porque ele não tinha provas o suficiente pra isso. Também lembrando que o Joe na primeira temporada, que foi quando ele matou a Becky, e escreveu o livro dela, um livro que ficou mundialmente conhecido e idolatrado quase, né? Ele não tinha ligação nenhuma com a polícia. Ele escapou por pura inteligência, ele não tinha ajuda de mais ninguém. Eu sei que isso vai deixar uma galera meio incomodada com a minha decisão, né? Mas comenta o que você acha, mas não tenta só bater cabeça. Tenta falar por que você acha que ele é mais inteligente, ou por que você concorda comigo, ou discorda. Enfim, comenta o que você acha. Bom, vamos pro segundo e último teste, que é quem venceria na porrada, no combate. Dexter tem conhecimento de jiu-jitsu avançado, segundo o que Doakes fala após ler a sua ficha, e Dexter confirma isso. Então, Dexter já tem um ponto a mais por saber uma arte marcial, levando em conta que Joe não sabe. Ele já demonstrou ótimos feitos, levando em conta que na quinta temporada ele quebrou uma parede de madeira apenas empurrando uma pessoa contra ela no primeiro episódio da quinta temporada. Ele já venceu um cara com o pulso quebrado na terceira temporada. E eu acho que o feito mais absurdo dele foi quando ele desviou de um tiro no Original Sin. O que pra mim é o feito mais absurdo dele. Ele ter desviado de uma bala. Cara, é uma velocidade calculada como quase hipersônica. É um negócio absurdo. Porém é inegável o fato do Dexter ser absurdamente, extremamente, completamente superestimado no combate. Cara, qualquer vídeo que você veja de shorts, coloque Dexter contra qualquer pessoa, ele vai ser extremamente superestimado. É sério, tipo, isso dá uma raiva muito grande que pra mim dá vontade de fazer o Joe ganhar em tudo em combate agora. Mas cara, eu já vi gente falando que o Dexter ganha do Ricky. Do Ricky. Bom, pra fazer um resumo aqui do Dexter em combate, eu diria que ele tem uma força muito boa, uma velocidade extremamente absurda, fora de qualquer ser humano comum possível. Desviar de um tiro é absurdo. E tem uma resistência muito boa também. Mas lembrando, ele é muito superestimado em combate. Mas eu diria que dá pra comparar ele com o Mike Tyson, disso forçando bastante a barra, vamos dizer assim, né? Só pra esclarecer, quando eu falei que o Dexter é superestimado e comparei ele com o Mike Tyson logo em seguida, não é que o Dexter é fraco, o Dexter não é fraco, ele é superior a qualquer ser humano da vida real, por exemplo, que não treina, que não faz academia, etc. Só que também tem gente que fala que ele ganha do Jason na porrada, que ele ganha do Ghostface, do Mike Myers. Cara, e não é assim que funciona, o Dexter, tipo, ele tem a sua força, de fato, mas ele não é sobrenatural nem nada do tipo. Ele perderia pro Rick, como eu falei, por exemplo. O Rick do The Walking Dead venceria ele sem dificuldade alguma, na minha opinião. Me exaltei aqui, mas vamos lá, né? Agora falando do Joe. Ele conseguiu quebrar uma barra de ferro com alguns chutes na quarta temporada. Ele também tem um excelente feito de velocidade, que foi quando ele desviou de uma flecha disparada pelo Carrie Conrad na terceira temporada. E eu acho que ele tem uma resistência até maior que a do Dexter, porque a gente não viu o Joe sendo atendido por médicos, se eu não me engano, nenhuma vez na série. Coisa que o Dexter já aconteceu inúmeras vezes. O Joe já sobreviveu a uma batida de carro violenta, por exemplo. E sem atendimento médico nenhum. E seguiu a vida stalkeando normalmente. Coisa que o Dexter acho que ele não conseguiria. Após analisar os personagens friamente em combate, o vencedor do segundo teste foi o Dexter, com uma dificuldade média para alta. Mas não se engane, porque o Dexter não iria vencer facilmente com um único soco, sem dificuldade alguma não, isso não. O Dexter teria sim dificuldade contra o Joe, porque
o que eu falei, o Joe também é superior a qualquer ser humano normal, sem treinamento, sem academia, sem preparo físico, sem nada. Porém, o Dexter tem mais conhecimento de combate, como eu já falei, ele sabe jiu-jitsu, e ele tem mais força e mais velocidade. Então eu diria que sim, o Dexter é superior com uma dificuldade média pra alta. Sendo sincero, uma dificuldade média. Mas, é claro, o Joe também tem seus méritos em combate. Eu digo isso também porque se for contar cada vez que cada personagem perdeu, vai virar um massacre. Porque o Dexter perdeu, tipo, vamos considerar assim, ele perdeu pro Brian na primeira temporada e vamos considerar uma derrota pro Douglas, dá pra jogar assim, né? Mas eu acho que o Douglas é superior ao Dexter em combate, por exemplo. Então eu diria que no universo de cada um, o Dexter ficaria tipo em terceiro lugar dos mais fortes, assim, só atrás dos dois que eu falei. Já no verso do Yu, o Joe foi trucidado pelo Cary Conrad nas 4 vezes que eles se enfrentaram. Tipo, o Joe teve que apelar pra arma em vários casos. E ele também perdeu pra Regan na última temporada. Coisa que... Não desmerecendo a Regan, porque a Regan sabe karatê, segundo a série, né? Mas na questão de derrotas, assim, o Joe é superior, infelizmente. Agora, pra fechar o vídeo, eu vou falar o que iria acontecer se os dois se enfrentassem em uma temporada. Por enquanto tá 1 a 1, o Joe vencendo em inteligência e o Dexter vencendo em combate. Eu acredito que, como o Dexter também é muito inteligente, eu acho que ele conseguiria descobrir quem realmente o Joe é em acho que 2 ou 3 episódios, chutando um pouco alto. Levando em conta todas as vezes que o Dexter já foi atrás de serial killers, eu acho que o Dexter iria passar uma semana, eu acho, perseguindo o Joe, stalkeando ele, perseguindo ele na rua, pra depois sim tentar fazer uma armadilha pra ele ser capturado e desmaiar. Porém, como o Joe é um mestre em ser stalker, eu acho que o Joe iria descobrir que está sendo perseguido e iria escapar da primeira armadilha. Pelo modo como o Joe já agiu no passado, eu acho que após ele escapar da armadilha, o mais coerente com as atitudes dele seria que ele iria tentar matar alguém muito próximo ao Dexter, após descobrir quem ele é, obviamente, né? E após, acho que alguns dias, em questão de poucos dias, o Joe iria matar alguém muito próximo a ele, seja o Batista, a Rita, a Debbie, alguém que faria o Dexter sentir o golpe. Após o Dexter perder esse ente querido, eu imagino que ele tentaria fazer uma última armadilha pro Joe, mas não pra capturar ele do modo normal, onde ele iria injetar o veneno pro Joe ficar desacordado, enrolar no plástico filme, matar. Eu imagino que o Dexter perceberia o padrão do Joe e iria colocar ele numa armadilha de combate, onde ele sabe que ele é superior. Vendo todo o histórico do Goldberg, eu imagino que ele iria subestimar a inteligência do Dexter, onde ele acharia que estaria só em mais uma armadilha qualquer, porém, não, o Dexter não estava com a intenção de matá-lo do jeito tradicional, e sim colocar ele num combate corpo a corpo, onde o Dexter é sim superior. Eu acredito que aí seria o fim dessa brincadeirinha. E na minha opinião, eu acho que se isso acontecesse, acho que desde o começo até o final duraria acho que cerca de um mês e meio, até isso ter fim, levando em conta todas as stalkeadas e etc. Então, no final das contas, se o Dexter e o Joe se enfrentassem, eu acredito que ambos são extremamente inteligentes, porém, o Dexter nunca iria conseguir colocar o Joe na mesa dele, porque o Joe é um gênio da stalkeagem, e eu acho que nunca, repito, nunca o Joe seria capturado pelo Dexter. Porém, no combate corpo a corpo, o Dexter é sim superior, então, no pesar dos pesares, o Dexter é sim superior ao Joe. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostou, comenta, deixa o like, se inscreve. Esse vídeo deu muito trabalho para reunir todos os fatos, as opiniões. Até porque eu fiz uma pesquisa bem grande para fazer esse vídeo, deu bastante trabalho. Então se você gostou, de verdade, compartilha, comenta, já sabe, né? Aquela mendigagem de sempre. E até o próximo vídeo, falou!